Podcast motorsport.com. Oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 365. Coincidiu de ser, inclusive, no final do ano. Mas é isso aí. O podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado, Isamara Fernandes. Dá um oi pra galera, Isa. Oi, gente. Oi pra todo mundo que tá vendo e ouvindo a gente. E ouvindo a gente também. Vamos falar hoje dos novatos da Fórmula 1, essa classe que realmente agitou a temporada, um comparando com um, outro comparando com outro, e a gente não tá sozinho nessa, né, Isa? Porque acho que a segunda vez que ele vem aqui, mas quando ele veio aqui a primeira vez, ele veio como piloto da Fórmula 4 brasileira. Foi 22? 22, acredito eu. Nick Jafone, ele que também, além de ser piloto da Copa Truck, hoje ele está na Copa Truck, é um estudante, é um empreendedor e também está com o pessoal lá do Band Esportes. A gente vai fazer o serviço depois, tudo aqui, porque para saber o que esse garoto está fazendo aos 21 anos, tem que anotar. Realmente bate uma inveja dessa energia. Mas, Nick, obrigado pelo seu tempo corrido, realmente. Obrigado por ter vindo aqui. Não, imagina. Obrigado você, Eric e Isa, por estarem aqui hoje. E vamos falar um pouquinho de corrida, a gente só sabe falar disso. Vamos falar disso. Não, é que a gente só fala, você acelera. Né? Então eu tenho um pouco mais, bastante propriedade ao falar sobre automobilismo em geral. Hoje a gente vai falar sobre os novatos da Fórmula 1, a gente vai passar. Legal. E eu quero enfatizar, até para explicar para a galera, né? A gente vai fazer a comparação entre os seus novatos e os seus companheiros de equipe, que eu acho que talvez seja um parâmetro menos injusto. Né? Não estou falando que seja mais justo, estou falando menos injusto, porque realmente cada um entrou com um carro diferente, numa situação diferente, com um background diferente. A gente sempre fala aqui, por exemplo, o Gabriel Bortoleto, basicamente a experiência dele num carro de Fórmula 1 foi a que ele teve esse ano, né? Enquanto o André Antonelli fez aqueles testes de carros anteriores. Praticamente uma temporada. Exatamente, né? Com os carros anteriores da Mercedes, então é um pouco injusto. Então a gente vai falar, né? Vai comparar com os seus companheiros de equipe. Vamos aqui começar, eu fiz uma marcação aqui, eu vou deixar o Bortoleto com o Hulk para o final, porque para vocês ficarem nos ouvindo até o final, mas vamos começar com a dupla da Haas, Oliver Bearman e Esteban Ocon. Eu vou jogar aqui alguns dados da temporada, né, no head-to-head dos classificatórios, sem contar as corridas sprints, 14-10 para o Bearman. Classificação final no campeonato, 15º para o Ocon e 13º para o Bearman. E pelos pontos, 38-41 também para o Bearman. Eu vou começar contigo, Nick. Independentemente desses resultados, o que te pareceu esse embate, né? Falando basicamente pelo Bearman e o Ocon, que já tem uma história interessante na Fórmula 1, né? Te surpreendeu? O que você achou? Olha, acho que assim, antes dele entrar na Haas, o que surpreendeu foi aquela aparição que ele fez na Arábia Saudita, se não me engano, de Ferrari, quando o Sainz teve apendicite. Apendicite, né? Exatamente. Lá a gente já conseguiu ver que o Oli era um cara diferente. E junto com o Kimi, né, os dois andaram numa Prema na Fórmula 2, num ano que mudaram os carros e a Prema não conseguiu performar. Se perdeu, né? Então acabou ofuscando, acho que um pouco, tanto o Kimi quanto o Oli dentro da Fórmula 2, e quando ele teve essa oportunidade de colocar ele na Ferrari, você vê, ele não fez nada na Fórmula... Quer dizer, não fez nada, ganhou corrida na Fórmula 2 e tudo, mas em termos de campeonato não foi bem. Aí você dá uma oportunidade, o cara mostra do que é capaz e isso basicamente coloca ele na porta de entrada da Fórmula 1, dentro da Haas. Acho que isso é muito legal e com certeza é algo surpreendente, né? Comparando assim, experiência contra um novato, você sempre espera que o cara tenha um pouco, né? O piloto mais experiente consiga ter ali, se sobressaia um pouco melhor, às vezes nem tanto pela velocidade, mas por situações de corrida e de final de semana que ele sabe lidar melhor do que alguém que é novato. Então, você vê o Oli indo melhor do que o Ocon no primeiro ano, é algo que, poxa, chama bastante atenção,
porque, né, sei que eu tô passando isso com meu pai, né? Sim. É a experiência contra o novato. E é muito difícil você conseguir sobressair a experiência de um cara que tá há tanto tempo no automobilismo, né, na Fórmula 1. E aí também tem aquela questão, né, Isa? Tudo bem que a estreia, como o Nick colocou, do Oliver Behrman foi no ano passado, de Ferrari, né? Depois ele acabou entrando mais 2 vezes, se eu não me engano, né? E meio que corroborou. E o interessante é que antes daquela experiência com o Sainz na Ferrari, ninguém dava nada por ele. E ele só faz aquela corrida também porque ele era o terceiro reserva da Ferrari. Eu sempre faço questão de repetir essa história, porque às vezes você tem um caso do Felipe Drogovic, que ficou ali esperando, e os 2 fominhas da Aston Martin nunca deixaram ele correr, e do nada cai no colo uma oportunidade, ele agarra, faz um 7º lugar. Exato. Os britânicos ficam Uma encantados, né? A mídia britânica, uau, né? Aquela coisa toda. Você pega. Eu lembro até hoje, eu tinha visto um pouco da transmissão da Sky Sports. O final da jornada, o final da transmissão daquela corrida, não era aquelas imagens assim de vencedor, levantando a taça, nada. Não, era o Behrman cruzando a linha de chegada. Eu falei, caramba, os caras gostaram do garoto. E agora ele meio que prova que realmente é um produto, entre aspas, bom para a Fórmula 1, né, Isa? Sim, o Behrman, os resultados dele na Fórmula 2 não são ali de saltar aos olhos, como a gente costuma dizer, né? Eu tava até dando uma olhada aqui antes. Em 2023 ele termina em 6º lugar e no ano passado, né, em 24, ele fica ali num modesto 12º lugar. Então, assim, se fosse unicamente pelo que ele fez nas categorias de base, ele tem alguns campeonatos que ele ganhou, principalmente ali Fórmulas 4, né, e Fórmula 4 italiana e tudo mais, mas não é aquele exímio piloto que você olha e fala, poxa, pelas categorias de base a gente com certeza pode apostar nesse garoto. Mas aí que tá o grande pulo do gato, né? Quando precisou dele, quando ele precisou mostrar o serviço de fato, ele foi lá, ele surpreendeu, ele mostrou que era bom, e mais, ele continuou sendo bom, né? Quando ele chegou para uma temporada inteira, aparentemente ele já estava ali bem tranquilo, né, por ter feito aquela estreia no lugar do Sainz. Também pode ter sido algo que ajudou ele ter corrido ali com a Ferrari, ter feito uma boa corrida com a Ferrari, porque ele chegou com a Haas muito tranquilo e só justificou a escolha por ele, né? Mas de fato surpreende, porque o Behrman não era um piloto que saltava aos olhos de todo mundo. Não era a primeira escolha de muita gente, né? Tava ali, aconteceu um acaso e ele soube aproveitar muito bem a oportunidade que foi dada para ele. E aí também, aí nem tudo são flores, né? Claro. Porque também ele tá ainda à beira de uma punição, de uma suspensão, né, por chegar aos 12 pontos. Ele tá com 10 pontos e ele só vai ter 2 pontos expirados a partir do dia 23 de maio do ano que vem. Ou seja, vai ter corrida pra caramba. Vai ter que ficar pianinho. Vai ter que ficar muito pianinho, porque 2 pontos ali, se ele faz uma bobagem uma vez só, às vezes ele ganha esses 2 pontos contra a de superlicença, né? Eu ia falar CNH. Contra a Da carteira. Mas é quase uma CNH. É quase uma CNH. E aí ele fica automaticamente suspenso para a corrida seguinte. Então aí fica nem tudo só. E eu acho que também é isso que você falou. É um novato, né? Vai fazer, como a gente fala, faz bobagem, não adianta, né? Tem uma temporada de 24 corridas, Exato. mais 6 sprints, são 30 largadas, por exemplo. Então fica realmente muito no limiar ali, especialmente. Largada é uma coisa assim, porque tem o cara numa Haas. A grande oportunidade dele conquistar posições é a largada. Então por isso que a gente vê muita viagem. Ou faz sentido, ou não faz muito sentido isso que eu tô falando, Nick. Você que é piloto também. Eu acho que depende muito do tipo, né? Assim, acho que é muito mais provável você ver atrocidades, digamos assim, né? Numa largada sprint do que numa largada de uma corrida principal, né? Você vai estar comparando uma corrida de 19 a 24 voltas contra uma corrida que pode variar de 50 a 70. Então, com certeza é mais provável você ver esse tipo de coisa acontecendo na sprint. Só que, putz, eu acho que quando você está numa situação num carro que vai andar ali de 10º para trás, você tem que sempre tentar, né, ter uma comparação real sobre quem que é teu competidor. Né? Não adianta, puta, eu andei junto com o Kimi na Prema, agora ele tá de Mercedes, eu tô de Haas e eu vou tentar, bater ele. Sim. Acho que você precisa ser muito consciente da posição que você tá e da equipe que você tem
para fazer um trabalho que seja consistente e ao longo do ano entregar resultados que bom, como ele fez, nem sempre nos pontos, mas, cara, é perto do companheiro de equipe, na frente do companheiro de equipe. Hoje, né, ainda mais com o cost cap, tudo que a Fórmula 1 tem implementado, eles valorizam muito o piloto que não bate. Sim. Então, acho que às vezes é melhor você ser constante e pecar pela agressividade do que ser muito agressivo e acabar causando muito dano para a equipe, né? Você vê o próprio Colapinto ano passado, quando entrou, era rápido, não sei o quê, 3 porradas o menino apagou. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a equipe precisa modular muito e hoje entra muito em jogo. Não, perfeito. E é isso, né? Agora, vamos ver agora o próximo ano, que ele já não vai ser... Só vai ter um novato só, que vai ser o Arvin Lindblad, né? Então a gente não vai ter que é muito bem falado, inclusive. Bem falado, mas eu acho que talvez a hype dele meio que assustou o garoto. Não sei se ele vai estar com esse... E não vai ter o Helmut Marko, né? Então a gente vai falar da Red Bull. Talvez facilita, né? A gente vai falar da Red Bull daqui a pouquinho, até porque a gente vai ter que fazer umas contas aqui em relação a comparar os pilotos da Red Bull. Mas vamos virar a página. Agora vamos falar de Mercedes. Mercedes que teve ali o André Kimi Antonelli, que foi companheiro de equipe do Oliver Behrman. Eu ia falar do Ocon, não sei porquê. Né? E aí, com uma hype bem grande, né? Como a gente já citou aqui, com tempo de estrada, né? Tempo de carro de Fórmula 1, basicamente de uma temporada. Né? Nas classificações, o Russell bateu nele por 21-3, né? A classificação na parte final, a classificação final, o Russell foi o 4º colocado e o Antonelli foi o 7º, aí legal. 319 pontos para o Russell e 150 para o Antonelli, quase uma metade, né? E 2 pódios, né? Se não me engano, do Kimi Antonelli e 2 vitórias do George Russell. Como que você avalia, né, com isso, né, e também o próprio Kimi Antonelli, que talvez tenha sido o cara que mais oscilou, assim, ele teve momentos excelentes e também quedas muito bruscas que a gente lembra aqui nos nossos programas, creio que também no Band Esportes vocês devem ter tido um retorno do pessoal falando que o André Kimi Antonelli era uma farsa, aquela coisas do tipo. Cara, acho que primeiro pensando me colocando no sapato do menino, né? Você é um menino de 18 anos, ocupando a vaga Hamilton, de nada menos que Lewis Hamilton, e um menino que, assim, né, venceu Fórmula 4, venceu Fórmula Regional, venceu Fórmula Regional, pulou direto para Fórmula 2, uma temporada, né, que capengou ali com a Prema porque o carro deixou de entregar, e sobe direto para a Fórmula 1, obviamente muito bem treinado, mas sobe direto para a Fórmula 1. Uma coisa que eu lembro muito do meu pai me falar no começo do ano, ele falou assim, esse menino não sabe o que é frustração. Interessante. Ele venceu, tudo que ele correu, ele ganhou, até hoje. Né? Então, assim, tudo bem, ele teve um ano complicado ali na Prema, mas, poxa... A cabeça muito mais já na Fórmula 1. Exato, uma cabeça muito mais, né, voltada, já estava treinando, já estava fazendo teste com Fórmula 1, eu falei, esse menino não sabe o que é frustração. E desde o kart. Né? Então, assim, não deve ter sido um ano fácil para ele de lidar. E talvez, assim, né, eu pego muito pela própria história do George. Quantos anos o George ficou na Williams antes de subir para Mercedes? Ele entrou 19, 20, 21 e 20. Ele entrou em 22, né? Em 22. Então, ele ficou 19, 20, ele ficou 3 anos na Williams antes de subir para a principal. E aí, obviamente, chegou muito bem preparado, né? Se bobear, esse experimentou muito, além da conta do que é frustração. Você colocar um menino que acabou de entrar na Fórmula 1, tem 18, acho que o pessoal não presta tanta atenção, mas a maturidade emocional de um cara de 18 é muito diferente de um cara de 25, 26 e né, acho que a calma que você tem e como você consegue meio que desassociar a pressão e o ambiente da Fórmula 1 de você como piloto, isso é uma coisa que você vai aprendendo conforme o tempo vai passando e você jogar tudo isso de uma vez na cara de um menino de 18 anos não é muito fácil. Ainda acho que foi muito honrável a temporada que ele fez, de uma maneira geral de velocidade. O cara fez pole em Miami, e né, tudo bem que foi para sprint, mas bom, sim, né, não desmerece. E outra coisa que eu escutei, né, depois que a temporada acabou, acho que foi no site do Grand Prix, bem famoso lá de fora, os caras falaram que o Kimi, ele, né, acho que mais do que outros pilotos, ele era muito dependente em simulador.
É um menino que não tinha experiência em muitas pistas que correu a Fórmula 1 esse ano. Las Vegas é uma delas. E é um menino que dependia muito do como que o carro se comportava no simulador para poder performar na vida real. E quando o carro chegava na vida real muito diferente do que era no simulador, ele se perdia. Então aí você vê, por exemplo, poxa, parece que eles arrumaram nessa última parte do campeonato, o que me disse que na parte de simulador era muito similar Interlagos, Las Vegas, Abu Dhabi, era muito mais perto do que ele tinha no simulador e o que ele tinha na vida real do que outras pistas que ele correu. Então eu acho que dá uma bagunçada na performance quando você não tem experiência e fica, né, entre aspas, viciado num modo de guiar no simulador e você chega na vida real, precisa resolver tua vida rápido. Então acho que tudo isso conta como experiência para ele o ano que vem. E acho que o ano que vem vai ser um divisor de águas entre, poxa, será que o investimento no menino realmente se pagou e agora está performando, ou vale jogar ele para uma equipe um pouco menor e sobe alguém? Lembrando que o contrato do Russell foi muito minuciosamente estipulado, porque pode vir uma vinda do Verstappen depois, então tem bastante jogo para acontecer. E ali talvez, né, Isa, a questão também do Russell, como a gente citou aqui, o companheiro de equipe dele que comeu o pão que o diabo amassou, acho que talvez na pior época da Williams possível ali nas últimas décadas, né, talvez muita gente até olhasse para o Russell para ser esse cara de referência para ele. Falar assim, dá uma conversada, sei lá, deve ter muito apoio ali dentro do próprio Toto Wolff. Com certeza. Mas essa frase que você falou, acho que seu pai falou para você, que é bem real, o fato dele não ter se frustrado nessa escalada até a Fórmula 1, acho que é muito importante, né? Com certeza. Ainda mais que a Fórmula 1 é um ambiente muito diferente. Ali ele tá lidando com pessoas muito mais experientes do que ele, que já passou por situações em que ele nem pensava em enfrentar, né? Muito jovem, muito novo. Então ele encontra uma realidade muito diferente. E para você, um jovem de 18 anos, chegar numa situação como ele chega, substituindo o Hamilton, numa equipe de ponta, numa equipe que consideravelmente tinha um carro que dava para ele entregar resultados, e aí ele vai sentindo essa pressão, é muito difícil, né? Então, um ponto muito interessante mesmo é esse fato dele ter que aprender a lidar, que chegando na Fórmula 1 ele não seria imediatamente o melhor, como ele não foi, né? Os outros rookies performaram melhor do que ele, e acho que a partir do momento que ele entendeu como funciona tudo isso, como funciona as expectativas que as pessoas têm sobre ele, e como ele responde, ele conseguiu tirar isso das costas e fazer o que ele tinha para fazer ali, que era pilotar, e consequentemente os bons resultados iam chegar, e que foi o que aconteceu. Foram 3 pódios, né? Las Vegas ele também vai pro pódio. Bem lembrado. Então assim, o Kimi, a gente falou muito sobre ele durante essa temporada, porque tinha-se uma expectativa muito grande com ele no começo. Acho que essa pressão exatamente fez com que a gente mesmo ficasse um pouco decepcionado com ele, mas a gente precisa ali no fundo, né, no fio da coisa, entender que ele só tem 18 anos. Então tem que ter um pouco de paciência. Não é que ele é um piloto ruim, longe disso, obviamente, é só que ele precisa construir ali também a sua evolução, da mesma forma que a gente defendeu que o Bortoleto precisa construir e tantos outros que estão chegando agora. E fica a dica aqui, inclusive, né, Isa e amigos, no motorsports.com, no site, nesta terça-feira, tem uma entrevista exclusiva com o nosso correspondente italiano, Roberto Quinquero. É verdade, muito boa. Que fez uma belíssima entrevista com o André Kimi Antonelli, exclusiva, e ele fala exatamente que até também a própria Mercedes voltar com aquela suspensão traseira anterior que eles estavam usando, a partir dali é que ele também começa a se reencontrar, talvez algo mais amigável ao estilo de pilotagem dele, né? E tem outras questões, ele fala do Brasil também, né? Fala daquele fim de semana. Tá bem legal, bem completa a entrevista, motorsports.com, você lê, né, a entrevista do nosso Roberto Quinquero com o Andrea Kimi Antonelli de maneira exclusiva. E também, antes de passar para o próximo tópico, que é a Red Bull / Racing Bulls, a Isaac Hadjar e afins, eu estou aqui para lembrá-los mais uma vez da Mint, exatamente. A Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual. Já estamos nos últimos dias para você aproveitar essa grande oportunidade de aproveitar essa promoção do cashback da Mint. Exatamente. Você que ainda não investiu na Mint,
durante o seu cadastro no aplicativo, você coloca o cupom MOTOR50, e você ganha R$50 em Bitcoin a partir do momento em que você investir R$150 em qualquer criptoativo. Exatamente isso, você investe R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te dá R$50 em Bitcoin. Você vai receber esses R$50 em Bitcoin até o 5º dia útil do mês subsequente. Aproveite que está acabando a promoção, quem avisa, amigo é. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguimos de volta aqui com o podcast motorsport.com. Vamos falar talvez aquilo que foi o mais surpreendente de todos. Eu não botava fé nenhuma em Isack Hadjar, e ele foi tão bem que acabou sendo promovido para a Red Bull no ano que vem. E dando aqui um parecer aqui, né, os números dele, teve 1-1 na classificação, isso falando de classificação, de treinos de classificação, 1-1 no embate com o Yuki Tsunoda, né, depois tem aquela mudança e ele tacou 16-6 contra o Liam Lawson. Na classificação final do campeonato, o Lawson ficou em 14º, o Hadjar 12º. Número de pontos, 38 para o Lawson, 51 para o Hadjar. Então, ele fala que também ficou à frente, o Lawson ficou à frente do Hadjar em 7 etapas, pontuou em 6, o Hadjar ficou à frente em 14 etapas e pontuou em 8. Diante daquilo que se pronunciava, Nick, lá no GP da Austrália, naquela madrugada, em que ele sequer conseguiu largar, né? Que virada o Isack Hadjar, né? Com certeza. E é um piloto que, né, o ano passado na Fórmula 2 deu muito trabalho pro Gabriel e com certeza era um cara a se olhar e se pensar. Acho que ele começou o ano da pior forma possível, né? Sim. O cara rodou na volta de apresentação lá na Austrália e acho que foi impressionante como ele trouxe uma reviravolta e não deixou se abalar. É muito fácil entrar numa espiral negativa depois de um erro assim seu, né, pessoal. Então, realmente acho que impressionou muita gente o que ele foi capaz de entregar nesse carro. E, inclusive, em junho eu estava fazendo a Maratona do Rio e eu estava escutando um podcast dele durou, uns 45 minutos, e ele falando que a classificação é de longe a parte preferida dele, e que o apelido dele na equipe é Petit Prost. Mini Prost. É por causa de guiar? Não, é porque ele rói as unhas igual o Prost. Então, o Helmut Marko apelidou ele de Pequeno Prost. Poderia ser um apelido legal, tal, mas não por aquilo que importa, né, pela corrida. E agora você acha que sem o Helmut Marko ali, né, a Red Bull vem passando por essa reformulação, dá para dizer que é uma reformulação e vai viver uma nova era, especialmente como fabricante, né? Você acha que talvez, por mais que ele não acompanhe, não deve acompanhar o ritmo do Verstappen, mas pelo menos ele talvez não seja tão cobrado quanto os antecessores? Olha, esse é um ponto de interrogação, né? Muito se fala da maldição do segundo assento da Red Bull. Todo mundo que passou por ali teve um tempo difícil. E eu acho que assim, vai mudar muita coisa. O ano que vem o carro é completamente diferente. Talvez você tire um pouco desses vícios que a equipe foi tendo por causa do Max ao longo desses anos. E acho que volta para a estaca meio que 0-0. E acho que ele vai ter uma oportunidade que ninguém teve antes do Ricardo, até o Ricardo, ou o Gasly depois, né, que, poxa, do 0-0 o carro é igual para todo mundo, ninguém nunca guiou o carro, não é você chegando numa equipe que já tem um carro desenvolvido, né, é um carro que está novo para todo mundo, então acho que vai ser uma oportunidade bem interessante de ver ele dentro da Red Bull. Agora é aquela coisa, né, será que ele foi promovido ou ele foi... Condenado. Exatamente, como todos os outros que vieram antes dele. Promovido a ser condenado. Promovido a ser condenado, perfeito. Não, e eu
falo assim, até por mim, eu não botava fé no Hadjar, muito embalado. Tudo bem, ele fez um campeonato muito... Foi quem se aproximou mais do Gabriel Bortoleto e tal, mas o destempero dele na última etapa me deixou uma má impressão. Né? Muita gente lembra particularmente do Hadjar pela última corrida, né? Sim. Que o Gabriel coloca ali quilômetros de vantagem em cima dele e vence. Mas ele fez um bom campeonato na Fórmula 2, ele deu muito trabalho pro Bortoleto. Então, não dava para poder definir ele apenas pela última corrida. A gente sabia que ele seria um piloto para ficar de olho, mas eu não achei que seria tanto, que ele iria surpreender tanto, exatamente por tudo que já foi dito aqui. Pela primeira corrida ter começado muito difícil para ele, e aí ele já recebe duras críticas do Helmut Marko em público, né, por ter se emocionado ali, enfim, ter ficado muito frustrado com o que aconteceu na Austrália. Mas ele, de todo mundo, de fato, ele é o que mais tem a sorte de ser promovido nesse momento em que a Red Bull passa por essa transformação. Então, ele tem um Laurent Mekies, que é um cara mais tranquilo para se trabalhar, ele não tem o Helmut Marko, então ele tem uma pressão a menos ali dentro de forma muito direta, e o ponto do Nick é perfeito, assim, de todos eles que passaram, apenas o Ricardo teve a mesma oportunidade de desenvolver o carro junto com o Max, o resto já chegou com uma era em curso e os carros sendo construídos ao redor do Verstappen. Agora, do zero. Então, ele vai ter a oportunidade de dar os pitacos dele, de como ele se sente confortável, né? De como ele acha que, para ele, o carro precisa ser feito. Então, isso é muito importante. Então, de todos eles, o Hadjar, ele é o que deu a maior sorte de chegar num momento muito diferente da Red Bull. Então, isso pode ser muito importante para ele ter um ambiente saudável, para ele se desenvolver. Porque ele... Repito aqui, várias vezes eu disse isso, ele vai para um segundo ano. Tem que ter paciência, não é achar que ele vai chegar lá sendo o próprio Verstappen da vida. Tem que ter calma e saber avaliar ele de acordo com que sabe-se que ele pode entregar, mas também dentro das novas condições de trabalho que ele vai ter. A gente não sabe como é que vai estar a Red Bull, né? Exato. Em que parte da hierarquia nova das equipes, talvez o momento vai ser construir, os dois se juntarem mais do que quem está chegando à frente. Não, obviamente o Verstappen tende a sempre chegar à frente, mas de alguma maneira é mais ouvir feedback, tentar melhorar alguma coisa aqui e ali, né, do que resultado em pista. Acelerar, todo mundo sabe acelerar, né, mas a questão é como vai ser feito isso. Agora vamos falar de mais um amigo. Todo jovem piloto que a gente traz aqui é amigo dele, né? Impressionante, é o Bibi, né? Já chega assim nos bastidores, já chama de Bibi e fala assim: esse aí já está por dentro, obviamente. Mas é isso. Gabriel Bortoleto versus Nico Hülkenberg, né? A gente tem essa noção, a gente falou bastante aqui, obviamente, novamente falando, né? Sem contar as sprints, 12-12 nos qualis, né? Então foi bem igual, literalmente. O Gabriel chegou a abrir uma boa margem, mas aí nessa parte final do campeonato o Hülkenberg reagiu, né? Na classificação final da tabela do campeonato, o Nico Hülkenberg 11º colocado e o Bortoleto em 19º, 51-19 em número de pontos a favor do piloto alemão. Mas é isso, eu acho que nesse caso, tudo isso que a gente está falando aqui de primeiro ano, né, de carregar o Brasil, né, a bandeira brasileira no carro, eu acho que também tem pressão. Como que você avalia o desempenho do Bortoleto? Olha, acho que foi um primeiro ano muito sólido dele na categoria, principalmente chegando contra um cara que tá na Fórmula 1 há o quê? 14 anos, 13, 14 anos? Sim, tá na Fórmula 1 quanto tempo? Sim, é tipo eterno. Ele foi companheiro de equipe do Rubinho, né? Então, exato. Então, assim, é um cara que tá na Fórmula 1 há muito tempo já, e eu acho que, assim, uma das coisas que mais me impressionou do Gabriel esse ano foi a calma, né? E acho que a cabeça, a paciência, a disciplina de não se deixar levar por resultados ruins e também não se abalar por resultados bons. Acho que isso é muito importante também, né? Você ficar tranquilo quando as coisas vão mal, mas também não ficar tranquilo quando as coisas vão bem. Aquela meia. Tá sempre tranquilo e focado na próxima corrida. Acho que ele fez esse trabalho muito bem. Conseguiu entregar bons resultados contra um cara que a gente sabe que é bem rápido, principalmente de classificação. O Hülkenberg é um cara que sempre surpreende de classificação e deu um vareio no Magnussen no ano passado, né? Então, assim, eu acho que foi um bom parâmetro para o Gabriel e né, diferente do Kimi, é um cara que passou por muita situação difícil. Eu lembro
2021, eu fui para Europa, eu tava de férias na Europa com a minha família e o Dudu Barrichello e o Gabi, eles estavam correndo de freca, lá em Spa. E eu tava 2 horas de carro, eu peguei o carro, eu fui visitar eles. Poxa, num ano que os dois eram assim, era ruim de ver, sabe? As equipes ruins e andando de 20º para trás. E um cara desse conseguir sair de uma situação dessa, de, apanhar, faz um segundo ano bom de freca, ganha um campeonato de Fórmula 3 no primeiro ano, ganha um campeonato de Fórmula 2, e de uma forma diferente do que ganhou o Leclerc, o Russell, porque, né, o Gabriel ganhou os 2 campeonatos muito mais na cabeça em terminar, pontuar, em resultados consistentes. E não em ser o cara que é flash, né? O cara que passa, agressivo, fala, não sei o quê. O cara que tá sempre ali. Então, esse estilo do Gabriel, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante que ele tem. E se ele conseguir manter isso, que obviamente ele vai, só tem a agregar pro futuro. É um cara que não quer atenção, não tá lá pelo glamour, ele quer fazer o trabalho e seguir, né? Um cara muito simples, assim, nesse sentido. E acho que só tem a favorecer ele. A gente já falou tanto do Gabriel, assim, até por causa da reação negativa de parte do público, que é uma parte pequena até, né? Porque normalmente a reação do torcedor, tal, quem gosta, quem acha legal, normalmente nem fica comentando tanto, né? A tendência é sempre o descontente expor isso, né? Mas agora temos uma nova era, inclusive dentro da equipe, que não vai ser mais a Sauber, vai ser a Audi. E a gente precisa entender como que vai acontecer esse processo, essa mudança, porque a Audi também, assim como a Red Bull, vai estrear como fornecedora fabricante na Fórmula 1. Isa, vamos seguindo, pedindo paciência para a galera? Ah, com certeza, né? A partir do ano que vem a gente eleva um pouquinho o sarrafo na avaliação, claro, Sim. Não é mais um ano de rookie. Especialmente nas pistas que ele já correu bem esse ano. Exatamente. Né? Avaliar como que ele vai melhorar em alguns pontos que a gente sabe que precisam ser melhorados, né? Mas ainda assim, como a gente já trouxe várias vezes, até mesmo aqui nesse podcast, que o ano que vem é tão incógnita para todo mundo que a gente ainda nem sabe como que a gente vai elevar o sarrafo para avaliá-lo, né? A gente sabe que nos detalhes ele tem algumas questões a serem melhoradas e acho que com certeza ali com 2, 3 corridas ele já vai estar em um outro nível de evolução como piloto. Mas tem que esperar para ver também o que a Audi vai conseguir oferecer para ele, para o Hülkenberg. Mas o Nick trouxe um ponto muito legal e que eu acho que é muito, assim, característico pós-Interlagos, né? Que ele tem um fim de semana tenebroso em Interlagos. Ele vai para Las Vegas, ele tem outro fim de semana ruim. Mas em momento algum você vê ele, eu não digo nem transparecer, mas ele se mantém calmo nas entrevistas, ele se mantém calmo na pista. Ele se mantém calmo em todas as situações. Declarações que basicamente é aquilo que a gente vê na pista, o que ele fala bate com aquilo que a gente vê na pista. Não é um cara que fala umas bobagens, assim, às vezes. E sim, sem tom derrotista, sem tom, tipo, o fim do mundo. Errei. Tentei, né? Fui ali muito mais agressivo do que eu deveria, ou tentei fazer uma coisa diferente. E é isso, tô no meu primeiro ano, eu acho que eu tenho o direito de tentar, já vi que não vai funcionar, bola pra frente. E foi bola pra frente mesmo. Simplesmente depois, Qatar, Abu Dhabi, vida que seguiu. Então, assim, eu acho que de uma maturidade muito grande. E o fato do Bortoleto também começar numa das piores equipes permitiu muito essa evolução dele. De entender que nem sempre as corridas vão ser fáceis, nem sempre as estratégias vão ser as melhores, as condições vão ser as melhores. Então, é aquela coisa, né? É o mesmo do Russell. Você ser criado e você crescer num ambiente complicado te faz querer evoluir muito mais do que você já chegar numa equipe de ponta logo de cara. Então o Gabriel, ele tira muito mais aprendizado, na minha opinião, do que os outros, porque ele cresceu junto com a equipe, ele cresceu junto com o Jonathan Whitley, ele cresceu junto com o engenheiro dele de pista, que também foi o primeiro ano dele como engenheiro de pista. Então pro ano que vem, essas evoluções vão ser muito maiores. Mas assim, você olhar o Bortoleto ficar empatado em classificação com o Hülkenberg é algo inacreditável. Bizarro de bom. Tá? E aí a gente vê, né, que a diferença, né, de experiência, ela se reflete no resultado final da corrida, porque um sabe gerenciar melhor o pneu do que o outro, um tem uma largada melhor do que o outro, um, às vezes, por ser mais experiente, né, consegue impor para a equipe o que ele quer melhor e que o resultado acaba sendo melhor na pista. Então, assim, acho que totalmente dentro do... Minto.
mais do que o esperado pelo empate na classificação, mas o resultado final ali esperava-se sim que o Hulk fosse sair melhor do que ele. E é isso que você já falou, não nem a primeira vez que você fala isso, mas é sempre bom ressaltar. O Bortoleto era novato, o Jonathan Whitling era novato na função, o engenheiro de pista dele era novato na função, quer dizer, é uma tríade ali que também está aprendendo. Né? E o Whitling acho que nem começou a temporada como chefe de equipe, ele teve que entrar, sei lá, em abril, Exato. por conta desse período, né, de carência aí pós-Red Bull. Então, eu acho que isso não é uma desculpa nem nada, mas dá pra gente avaliar como eu avalio ótimo o primeiro ano dele na Fórmula 1. Exato. O Franz Tost, ele fala que um piloto na Fórmula 1 precisa de 3 anos para realmente começar a falar, beleza, o cara vai ou não vai, né? O primeiro ano passa muito rápido, né? O primeiro ano, você vê, acabou. E segundo ano você começa a entender um pouco mais, você começa a ter um pouco mais de visão, acho que macro do que acontece no final de semana. E ele fala que o que coroa o terceiro ano é você conseguir gerenciar os pneus durante a corrida. Então, é muito difícil você ter uma noção real do que o piloto pode te entregar de uma forma madura antes de 3 anos de Fórmula 1, pelo que ele fala, né? Não, Sim. o que eu falo. Não, por mais que algumas opiniões, inclusive contra o Bortoleto, a gente discordou durante o ano, mas essa questão dos 3 anos faz muito sentido. Ainda mais no momento da Fórmula 1 em que se testa muito pouco. Exato. Porque... Não se treina mais. Exatamente. Basicamente é um simulador e na hora de ir para a pista, seja o que Deus quiser. E com o fim de semana sprint, você treina menos ainda, né? Pois é. E aí já tem uma questão de viver clima de corrida, né, largada, aquela tensão toda. Tudo bem, eu acho que de certa forma eles vão para a corrida de domingo, mas talvez um pouco menos tensos, porque já teve largada no dia anterior, vai querer fazer alguma coisa diferente. Mas mesmo assim, é muito complicado. E olha só, mais uma vez vai passar o QR Code na tela, exatamente para você baixar o aplicativo da Mint. Exatamente, se você estiver só ouvindo a gente, fique ligado no link da descrição. Você vai ter acesso ao aplicativo e, como eu falei, tem a promoção do cashback com o cupom MOTOR50, mas também tem muita informação. Você fica por dentro do mercado das criptomoedas. Não é só Bitcoin, gente. Tem as outras criptomoedas que você pode se dar bem. Tem podcast dentro desse aplicativo, tem as notícias, você fica por dentro e vai sempre tomar a melhor decisão. Nick, eu vou colocar ele agora contra a parede, porque a gente falou, né, obviamente, só para deixar também bem claro, a gente não colocou nem o Lawson como novato, e o Colapinto. Já tinha Perfeito. uma bagagem aí, né, grande, e o Colapinto também, né, por várias corridas no ano passado, basicamente a segunda metade inteira da temporada do ano passado. Entre esses 4, dá para você fazer uma escala daquele que que achou melhor, que recebe a sua maior nota durante essa temporada de 2025? Olha, é difícil falar, porque você coloca carros diferentes. Assim? Né? Você ia chegar aqui, bater um papo e não ia te colocar contra a parede, é isso? Não, assim, se fosse para... Eu avalio, eu gosto de pensar nos pontos positivos que cada um teve, né? Eu acho que, obviamente, Hadjar pela surpresa de andar tão bem numa temporada de estreia, com, obviamente, um carro que entregava também, o piloto não faz nada sozinho. Avalio também a temporada do Gabriel de uma forma muito consistente, muito, muito madura, muito tranquila na parte dele, pelo menos, né, pelo que ele deixou transparecer. Na parte do Kimi, acho que provavelmente a que mais deixou a desejar, né, da comparação head-to-head entre companheiros de equipe, mas também aquela coisa, não dá para não ter empatia pelo menino, né, é um garoto. Sim. Então, acho que ele vai ter que ainda remar um pouquinho para mostrar que veio, mas acho que de uma forma geral é o que mais pecou nessa comparação, que teve mais momentos ruins, eu diria, né, assim. Uhum. E o último, do Oli, acho que entre os novatos, dos novatos que tinham um parceiro experiente como companheiro de equipe, ele foi o que mais sobressaiu, né? Foi o cara que mais chamou atenção ao longo do ano, porque conseguiu surpreender, né, com velocidade de ser audacioso, não sei como é que fala. Foi audacioso, foi veloz e conseguiu bater um cara experiente com muito tempo de Fórmula 1.
Acho que isso foi muito, muito interessante de ver. Então, maravilha. Oliver Bernal, acho que também é um consenso geral, até do grid, muita gente falando, elogiou. O próprio Gabriel Bortolito acho que colocou na entrevista coletiva, né, com o Radiardo ao lado dele, inclusive. Né, então, fica aí, obviamente, a gente não é pachequista a ponto de achar, não, porque o Bortoleto, você observa. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer, só tem que, acho que, corrigir essa questão também dos acidentes, que na prática isso pode resultar numa suspensão, né? Então, vamos ficar de olho. Nick, agora vamos falar um pouco de você, né, rapaz? A gente traz aqui, né, vamos falar um pouco de você. Foi o seu primeiro ano na Copa Truck? Meu primeiro ano na Copa Truck. Com a ajuda do seu pai ali também. Exato. Fala pra gente como é que foi o seu lado piloto em 2025. Cara, acho que dos últimos anos foi o mais complicado que eu tive, porque eu não tive nenhum dia de pré-temporada. Em dezembro, meu pai foi campeão em Goiânia, né? E na segunda-feira de manhã, a gente andou das 9 da manhã até o meio-dia e tivemos que ir embora, porque a pista fechou, que ia começar a obra por causa da MotoGP. Então eu tive meio dia de pós-pré-temporada no final de 2024, e aí depois meu próximo treino foi treino livre 1 de Campo Grande. Caramba. Então, para mim foi um ano extremamente estressante, por um lado, porque eu tive sempre que me adaptar muito rápido às circunstâncias que eu encontrava na pista, e da forma, né, do ponto de vista de guiada, de piloto, cara, eu estava acostumado a ficar a 2 centímetros do chão, eu trocava a marcha na borboleta, né, e assim, era um estilo de corrida completamente diferente, né, os Fórmulas, todo mundo sabe, é um carro leve, com pressão aerodinâmica, tem potência, é um carro que você vai muito, né, no instinto do sentido, você vai frear o mais dentro possível, você vai carregar a maior quantidade de velocidade possível, você vai tentar dar o pé o mais cedo possível. Obviamente muda, mas esse é o conceito básico de andar de Fórmula, principalmente nas categorias de base, e quando você muda para um ambiente onde pneu quente é pior, você vira, a sua melhor volta vai ser sempre na primeira volta que você sai do box, é um câmbio H, com um botão de meia marcha. Caramba. Você tem que jogar água nos freios, você tem radar na reta, cai óleo na pista, cai água e óleo ao mesmo tempo, só que aí você não sabe o que é o que, você precisa diferenciar porque um escorrega mais que o outro. Tem ventilador no freio que você precisa regular durante a corrida. Então acaba que... e outra, tem emissões, né, durante a volta e durante a corrida que você não pode ultrapassar, você precisa controlar no pé a quantidade de emissão que você faz, muitas vezes. Quando a injeção eletrônica, posso falar até um pouquinho mais disso, mas quando a injeção eletrônica passa um pouco do ponto, você não pode nem acelerar tudo na reta. Então, eu passei de uma categoria onde o meu trabalho era guiar para uma categoria onde o meu trabalho é pensar. Então, eu falo pro meu pai, pai, essa é a única categoria no mundo, eu acho, que você pensa mais do que você guia. Porque... obviamente você guia ali, na hora da classificação você tem um momento, mas na grande maioria dos treinos e da corrida é muito mais sobre gerenciar o equipamento do que realmente andar tudo que dá. Até porque o caminhão não aguenta você andar tudo que dá. Depois esquenta e ele fica pior. Então, uma categoria que assim, mudou muito a minha forma de enxergar o automobilismo. Que legal. E foi muito difícil conseguir ser competitivo ao nível do meu pai. Né? Obviamente eu tive bons resultados na Elite, com menos treino, menos experiência. Acho que isso foi um grande highlight para mim, de conseguir fazer frente para o pessoal da Elite sem ter nenhum dia de treino a mais do que o que a gente teve na temporada. Só que, né, na comparação direta com meu pai, sempre foi uma coisa que eu penei muito durante o ano e consegui chegar perto dele nas últimas 2 etapas, que foi Londrina e Interlagos. A gente analisando por data ali foram até Potência eu cheguei perto também, mas ainda fui mais lento. Em questão de classificação em Londrina e Interlagos, os últimos 2 eventos do ano, tirando injeção eletrônica, que aí faz uma diferença grande em reta, nossa parte de contorno de curva está muito igual. E foi algo que eu fiquei muito feliz que eu consegui atingir o nível dele nas curvas de baixa, principalmente. E acho que para o ano que vem é algo que acho que tende a melhorar. E com o segundo ano com mais experiência, acho que eu consigo administrar melhor as coisas quando elas saem de controle, né? Então,
poxa, é uma quebra, é um cano de água que estoura e você confunde com óleo, ou muitas vezes com a inversão de grid, né, um pouco de agressividade de mais ou de menos. A Truck é um campeonato muito longo e com inversão de grid ainda você precisa tomar muito cuidado. Meu pai esse ano ganhou uma corrida e ganhou o campeonato, então não fez nenhuma pole, né? Então é um contraste que me pegou muito pensando. Coloca eu na régua, eu fiz 4 poles, ganhei 3 corridas, meu pai fez 0 poles, ganhou uma corrida e ele ganhou o campeonato. Então assim, eu falei, bicho, tem alguma coisa de errado aqui, né? E como é um estilo diferente de corrida, muda também o approach que você precisa ter, e eu entendi isso no final do ano. Não, maravilha. E também a gente estava conversando aqui antes do programa começar, né, sobre como essa sua adaptação, rápida adaptação e paixão até, pelo que eu estou vendo no seu olhar. Aqueles fãs da Indy vão ficar órfãos, mas definitivamente, né, a sua carreira visando a Indy realmente já não é mais prioridade sua. Cara, era o meu sonho, né? Era o meu sonho desde moleque. Inclusive, foi a primeira coisa que eu notei quando eu cheguei aqui foi o Borg Warner Trophy, ali o troféu das 500 milhas. Cara, eu acho que eu desenvolvi um carinho muito grande pela Indy, né? Por tudo que meu pai passou lá. O Gil de Ferran foi meu mentor durante meus anos nos Estados Unidos. Poxa vida, que legal. E um cara que eu senti muita falta o ano passado. Então, eu tive um apoio muito grande, né? E do meu círculo interno, enquanto eu estava lá fora. Mas corridas são corridas, né? Primeiro ano eu tive um carro extremamente competitivo, ganhei o campeonato, ganhei um prêmio que me possibilitou, né, de continuar na categoria em 2024. Eu dependia muito daquela premiação e eu sabia que era uma missão quase impossível, né? Você chegar lá e vencer os campeonatos do primeiro ano. Então, a gente escolheu errado a equipe em 2024, não conseguiu entregar, a gente foi a última equipe do campeonato. Foi engraçado porque 2023 terminou eu em primeiro, meu companheiro de equipe em segundo e 2 carros da mesma equipe em terceiro e quarto. No ano seguinte eles terminaram quinto, sexto, os carros da outra equipe. Eu terminei em sétimo e meu companheiro de equipe em 11º na categoria de cima. Então realmente foi uma mudança de regulamento que aconteceu de 2023 para 2024, que acabou que embananou as coisas e a gente não conseguiu ganhar. Foi um ano bem complicado porque não é que eu estava disputando o campeonato e no final do ano eu não consegui ganhar. Falei, cara, agora acabou. Foi um sonho que foi desconstruindo aos poucos. Né, corrida após corrida, é uma impotência que você sente tão grande quando você não tem um carro competitivo, que eu falei, cara, é uma coisa que eu quero evitar ao máximo passar daqui para frente, porque, poxa, quando minha namorada pergunta isso, eu não consigo explicar muito bem, mas eu falo, é como se você soubesse todas as questões da prova, ou pelo menos a grande maioria, e acaba a tinta da caneta no meio. E aí você não consegue completar. Bela comparação. Então, é mais ou menos essa sensação de impotência que você sente, que é muito frustrante. E acho que depois tive que parar muito certo e com a cabeça muito no lugar para conversar com meu pai e falar, cara, beleza, esse era o sonho, você sabe que você era capaz, mas agora vamos tentar desenvolver isso aqui, transformar isso numa carreira que seja profissional de fato, para você ganhar dinheiro o mais rápido possível. E a Truck foi o melhor espaço que a gente encontrou para fazer isso. Bacana isso. E aí também você, junto com a Copa Truck, você estuda ainda, né? Faz administração de empresas. Exatamente. Né? Aos 21 anos. E ainda também tem um lado empreendedor. Conta aí pra gente, além de ajudar o seu pai na administração, né, do cartódromo da Granja Viana. Isso. Eu voltei dos Estados Unidos no ano passado e comecei a trabalhar com meu pai na Granja, no cartódromo. Eu passei por todas as áreas do cartódromo, então desde oficina até financeiro, marketing, compras, recepção. Se você ligasse no cartódromo no final do ano passado, era eu que atendi o telefone. Que divertido. Ele assim, vou passar por tudo, aí eu vejo o que eu gosto mais. Aí você fala assim, ó, vou estar transferindo. Olá, senhor, vou estar transferindo para o senhor meu pai. Então, era justamente, eu passei por tudo um pouco, para entender como é que funcionava a operação por trás. E né, no começo do ano, o meu primo, o Thiago, que é filho do Zequinha, ele saiu do mercado financeiro, veio trabalhar com a gente também e junto nasceu um sonho ali da gente, né, ter novos empreendimentos, novos cartódromos e poder juntar a fábrica da família que fazia os carros do Stock Car com esse propósito do cartódromo. E né, junto a gente está desenvolvendo um novo cartódromo indoor aqui em São Paulo. Que legal. Que deve ficar pronto no primeiro trimestre de 2026.
E é onde a minha atenção tá mais focada hoje, porque, né, meu pai e o Zequinha, eles já têm muitos afazeres, tanto da fábrica quanto do cartódromo, e acabou que eu e meu primo, a gente se dividiu nesse cartódromo novo. Ele toca muito a parte de obra, a parte financeira, e a minha parte é muito mais de processos e operações, que foi a parte que, né, eu passei 1 ano e meio no cartódromo tentando entender. Então eu junto muito isso com a faculdade, que tem foco em empreendedorismo, e junto a gente está tentando, né, trazer esse negócio à vida. Então vamos lá, para a galera que está assistindo a gente aqui, inclusive, ficar esperta, mais ou menos a previsão de abertura, de inauguração, março de 2026, vai ser um cartódromo para amadores, não vai ser Com algo... certeza. Eu, como, por exemplo, eu sou braço pra caramba. Com o nosso incrível talento no né? kart. Então a gente vai poder lá e vai ter um lugar pra gente brincar, brincar não, mas assim, correr de uma maneira pra gente mesmo, adaptar pro nosso... Acho que assim, a Granja, no fundo, ela foi se tornando cada vez mais um lugar pro profissional, até pros nossos amadores, hoje são muito profissionais. Quem anda de kart rental lá, o pessoal é muito bom, inclusive mais rápido que eu, quando me pegam despreparados. E a ideia desse cartódromo novo é trazer uma experiência completamente imersiva, né? Vai ser um cartódromo com karts elétricos, primeiro cartódromo com 2 andares do Brasil. Legal. E numa experiência que vai ser muito diferente e muito mais amigável pro cara que está indo andar de kart a primeira vez, ou alguém que está começando a se interessar por automobilismo, que é uma primeira experiência que seja rápida, mas também segura, e que ao mesmo tempo não deixa de ser algo, né, que seja... que entretenha a galera de fato. Né? Vai ser um estabelecimento com kart, boliche, vai ter também um esquema de troca de pneu, que você vai poder competir com os amigos, desafio de reflexos, bar, restaurante. Então vai ser um centro de entretenimento mesmo, obviamente com foco em automobilismo. Vai ter espaço para empresas que quiserem fazer... Perfeito. Já sabemos onde vai ser a confra do Motorsport. 2026, e é aqui pertinho, inclusive. Então como também vai ser tudo em LED, a grande maioria, a gente vai poder adaptar o cenário para a empresa que for. Amanhã, se for uma Sabesp da vida aqui, eu posso adaptar o ambiente para ser azul. Ou depois vai uma Facchini, eu consigo adaptar para ser vermelho. Então, a ideia é justamente aglomerar tanto pessoas que são amantes de automobilismo, como pessoas que não conhecem, mas querem começar a entender sobre e praticar um pouco do esporte, assim como empresas, o B2B, que querem transformar um happy hour num evento um pouco mais imersivo, ou até mesmo interativo. Esse vai ser o espaço para fazer isso. Nossa, ansiosíssima já. Cadê março? Né? Demora. Demora muito para março? Maravilha. Nick, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Fantástico, foi a primeira no podcast Motorsport, ele já tinha vindo aqui para a gente entrevistá-lo na época que ele era da Fórmula 4, mas para o podcast você pode ter certeza que a gente vai continuar enchendo seu saco. Com certeza. A partir de 2026 e, obviamente, assim que inaugurar, se vocês permitirem a cobertura disso, acho que vai ser muito legal até para a galera que gosta aqui e quer sempre também participar, quer curtir o kart. Muito obrigado, viu? Não, obrigado você, Eric, obrigado, Isa. Sempre um prazer falar de corrida. E agora, primeira vez falando de uma posição um pouco diferente, né? Não legal. Só como piloto. Maravilha. Obrigado. Obrigado, a gente agradece. Olha só, você sabia que não acabou o podcast Motorsport.com? É isso aí. Mas antes de eu falar o que vai vir pela frente, eu vou lembrá-lo mais uma vez. Tá passando aí na sua tela o QR Code da Mint. Exatamente, fique esperto, porque estamos nos últimos dias da promoção do cashback. R$50 em Bitcoin. Se você, novo investidor, investir em R$150 em qualquer criptoativo. Você não precisa investir R$150 em Bitcoin, pode ser qualquer criptoativo. E a Mint te dá R$50 em Bitcoin que vão ser depositados até o 5º dia útil do mês seguinte. Então fique ligado nos últimos dias, não perca essa grande oportunidade. Isa, obrigado pela sua participação, mas como eu disse, o nosso programa continua. Sim. Porque o Guilherme Longo e o Felipe Mota vão trazer um papo super especial com Lucas Moraes, campeão mundial de rally. E eu sei que esse papo está muito legal, não perca, fique aí e eu já volto já. E agora é hora da gente falar um pouquinho de off-road aqui no motorsport.com. Já tô vendo aqui Felipe Mota do meu lado, até porque, Felipe,
convidado mais de peso impossível, né? Salve, salve. Salve, salve. Um prazer estar aqui. Esse cara, outro dia visitou meu outro trampo, né? ESPN, para ser o bola da vez. É bola da vez conosco. Tudo bem, Lucas Moraes? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra falar com vocês aqui do Motorsports. E obrigado pelo espaço para falar um pouco de rally também. Simplesmente, minha gente, o campeão mundial de Rally Raid, um cara que fez história pro Brasil esse ano, levando o nosso nome, a nossa bandeira no mundo do off-road. Lucas, realmente é um prazer ter você aqui com a gente para falar um pouquinho do que foi essa temporada, a conquista do título e projetar 2026, afinal, Dakar é logo ali, falta menos de um mês já. Mas, Felipe, vou deixar para você fazer a primeira. Não, vamos nessa, vamos de clima, vamos nessa, Lu. Você que manda aqui, você é o Lucas, eu sou o navegador. Lucas, eu queria então começar com a última etapa do Mundial desse ano, o Rally do Marrocos, porque a virada que você teve pro título é um negócio histórico. Você chega em terceiro lugar no campeonato e sai com o título na mão. Como é que foi a tua construção para chegar nesse momento? Como é que tava a sua cabeça? Fala assim, cara, dá para eu lutar pelo título? Ou estava, não, depende de uma combinação? Como é que foi chegar no Rally do Marrocos nessa situação? Quando a gente chegou, como você falou, em terceiro, eu sabia que a gente ia precisar ir muito bem. Assim, a gente ia, o Campeonato Mundial ele é muito parecido com o da Fórmula 1. Você vai somando pontos por etapa e no final quem soma mais ponto ganha. Então, eu sabia que eu tinha que chegar 2 posições na frente do Nasser. E o Nasser é o atual campeão de Marrocos. Eu sabia que é um cara que anda muito, obviamente, em deserto, não precisa nem falar. Mas ao mesmo tempo, no primeiro dia, quando eu vi que ele teve um problema, que ele errou e bateu em uma parte da especial e perdeu lá 15 minutos mais ou menos, eu falei, opa, agora se a gente se acertar realmente essa aqui, a gente tem chance. Então a cabeça era, seja muito rápido, mas seja muito constante depois que o Nasser teve esse problema. Então, a partir daquele momento foi uma estratégia muito focada em ser muito consistente. Todo dia a gente estava ali entre os 3, 4, que é muito importante numa prova como Marrocos. Uma disputa eu, o Loeb e o Nasser ali, e no final aí foi uma loucura, a gente pode entrar depois em mais detalhe, mas no último dia a gente foi para o último dia com 2 pontos de diferença. Mas logo no final, no começo do Power Stage, que a gente chama, que são os últimos 30 km, eu tive um problema na minha homocinética e fiquei 4x2. Falei, agora, até lá eu tava confiante. Depois que quebrou no quilômetro 1 do Power Stage, eu falei, agora... Mas rally realmente só termina quando acaba, e aí todo mundo perdido os últimos 3 km. E aí quando eu vi que ele errou, eu falei, olha, acho que agora tem uma chance. Você terminou em que posição? O Marrocos eu terminei em segundo. E ele foi? Ele foi quinto, se eu não me engano. Porque assim, no final, foram os últimos 3 quilômetros que estava eu perdido, o Loeb perdido e ele perdido. E o que acontece é quando... Tenta descrever um pouco como é isso do perdido, que as pessoas estão perdido como? A gente tá... Imagina que a gente tem que passar em vários momentos no waypoint, né? Que são pontos de controle via GPS e via satélite. E o que acontece muitas vezes é o primeiro carro, o waypoint está aqui, vou dar um exemplo. O primeiro carro passa no waypoint e sai para cá. O outro, ele já começa a cortar um pouquinho para cá. Ele pega o waypoint e cruza para cá. Então, quando a gente foi o 15º a largar, porque fizeram de propósito colocar os 3 que estão disputando por último para largar... Qual o intervalo entre vocês? 2 minutos. 2 minutos cada um. Então... Você foi o primeiro dos 3? Não, o Loeb, eu e o Nasser, porque foi de acordo com o campeonato até ali. Eu já tinha passado, eu estava em segundo até o 5º dia. E aí, daqui a pouco eu vi que o Loeb não achou esse waypoint, porque a gente escuta, né, um bip dentro do carro quando você valida o waypoint. E a gente estava tentando entender a situação. Era um platô, um deserto aberto, sem ser duna, como se fosse um platô mesmo. E aí daqui a pouco eu chego no Loeb, eu fico perdido também, a gente está tentando achar, vem o Nasser e fico os 3 próximos assim. Não, de se ver. A gente se vendo. E aí, bom, a gente conseguiu achar finalmente, e aí era uma curva para a direita e a chegada. Só que o problema que aconteceu a chegada é um ponto de controle que a gente chama. Você passa a bandeirada e você é obrigado a parar, vamos supor, como se fosse na Fórmula 1, você passa a chegada e você é obrigado a parar 100 metros depois, que é um ponto de controle oficial. Você entrega a sua cartela, tem toda uma cerimônia. Os comissários da FIA ficam lá, olham o seu carro. E por algum motivo, o Nasser
a gente chama de... Ele varou, ele passou a 170 por hora um ponto de controle. E isso não é permitido pelo regulamento. É como se fosse o que aconteceu agora com as McLaren, eles fazem a corrida inteira, opa, no final o assoalho tá... No caso dele, ele não foi desclassificado, mas ele tomou uma penalização que jogou ele para trás de quinto lugar, eu estava em segundo. E foi maluco, só para finalizar esse ponto, que assim que a gente cruzou a chegada, veio um comissário da FIA, o principal, e falou, olha, a gente não sabe quem é o campeão do mundo, a gente vai ter que subir para apuração, igual tem também na Fórmula 1, né? O Noted ali, ó, tá em análise. E ficou eu, Nasser e Loeb, os três trocando uma ideia, esperando quem que vai ser o... Mas falando quem vocês achavam que ia ser ou não? Assim, não, o Nasser em nenhum momento falou sobre o erro dele, porque acho que ele nem percebeu que aquilo poderia ser uma penalização relevante. Sim. A gente ficou falando, você acertou o waypoint... Até então, a gente estava achando que o problema era o waypoint anterior, não da chegada. E aí depois o comissário da FIA falou, não, tem um problema mais grave que o Nasser varou o controle. E aí quando veio a penalização, aí foi uma loucura. Mas eu acho importante só para ir pontuando meio didaticamente para o público, e é até legal quando você faz comparações à Fórmula 1, que eu acho que isso fica meio didático. Se ele não tivesse varado, ele teria sido campeão? Teria sido campeão. O campeonato foi decidido nos últimos... Porque mesmo assim ele estava em quarto. Então ele tinha que ficar de quinto para trás. Ele estava em quarto e eu em segundo. Então ele teria terminado em quarto, eu em segundo. Mas como ele errou esse ponto de controle no final... Por isso a gente brinca, a gente fala, o rally termina sempre na chegada, dessa vez foi depois da chegada. É isso. Porque ele roletou, ele varou um ponto de controle final. É difícil também, aqui na Fórmula 1 não tem nem esse cenário. É realmente como se fosse parar aquelas plaquinhas de 1, 2, 3. Mas eles têm que pesar. O piloto deles tem que levar o carro e pesar. Foi lá pesar, o cara tá faltando 1 quilo. Exato. É exatamente isso. Foi depois num vacilo ali, que é difícil de entender até. Porque uma vez que ele me viu, né, ele falou, bom, agora é só chegar. Eu já vi, eu já tirei do Lucas esses 2 minutos, já vou ser quarto mesmo, tudo certo. Mas enfim, foi realmente uma loucura e tinha que ser da forma que foi e realmente fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso. Todos nós. Mas você gosta de uns títulos suados, né? Porque 2023, quando ele ganha o Tri dos Sertões, ele contou pra mim no último dia. O ar-condicionado quebrou e ele falou, putz, o carro vai pro pau no último dia. Em 24, na verdade. Né? Isso, 24, 23. Foi também faltando uns 30 pra acabar, daí foi com a gente, né? Mas aí o carro começou a apagar tudo, porque ele entra em modo, não modo segurança, mas ele começa a apagar tudo que não é vital pro carro continuar funcionando. E aí, enfim, aí terminamos no limite ali, mas terminamos. Uma dúvida ainda sobre o momento que vocês estavam perdidos e se encontraram. Quem foi o primeiro a achar o caminho? Foi você? Não, foi o Loeb. O Loeb chegou primeiro, ele largou 2 minutos na frente, aí ele ficou ali, acho que 1 minuto e pouco, a gente se viu, procurando, achou e a gente foi. Mas quando ele achou, aí é isso, aí vira uma... Ele foi, bum, segue ele! Vira meio que isso. Opa, porque assim, quando você tá perdido, normalmente você não acelera tanto, porque o navegador tá tentando entender o que tá acontecendo. Sim. E de novo, hoje, é importante frisar isso, hoje o nível é tão alto, a gente está disputando segundos hoje. E não é tão raro, aliás, não é tão... não acontece tanto você ficar perdido. Hoje é muito preciso. Então é raro você dar essas perdidas grandes de você, opa, peraí. Mas quando você vê alguém acelerando, é porque, opa, ele já achou. Sim. Então ele entendeu. É tipo matilha de cachorro que um aponta. Ele farejou. Ele achou. Então, pum. Por isso que largar em primeiro num Dakar, você abrir especial, que a gente chama, não é tão vantajoso. Porque você tá abrindo caminho pros outros, porque né? ainda mais nesse ano, desde 2024, que tem essas etapas onde moto vai para um lado e carro vai para o outro, porque moto ajuda. Onde você vê rastro de moto, já ajuda bastante. Mas quando você não tem nada, aí o primeiro realmente perde muito tempo e aí toda essa estratégia tem muita relevância no resultado final. O Sainz, o ano passado, e o Yazid esse ano ganharam o Dakar sem ganhar nenhuma especial. Foi pela constância de estar ali sempre. É o Tour de France, né? O cara não precisa ganhar uma etapa sempre, precisa estar ali. Então, e abrir especial no Dakar tem esse fator. Uma coisa que eu queria trazer pra galera que tá em casa, pra dimensionar realmente o tamanho da conquista do Lucas, porque ele tá falando os nomes, né? Nasser, Loeb.
Quando tá falando de Nasser, ele tá falando de Nasser Al-Attiyah, simplesmente um dos maiores campeões da história do Dakar. O único outro cara que tinha sido campeão do W2RC antes de você, né? 3 títulos, você vem pra quebrar a hegemonia. E Sebastian Loeb, que tem 9 títulos do Mundial de Rally, do WRC. Então, Lucas, como que é pra você... Não, mas desculpa eu fazer uma consideração, porque eu acho que falar tem 9 títulos, quem não acompanha o Rally não entende. O Loeb é prateleira assim. Qual a prateleira do Loeb? É do Senna, é do Schumacher. Aí vamos sair de corrida. É do Michael Phelps, é do Bolt, do Michael Jordan. A gente tá falando de um cara desses. Assim, não é exagero. Tá de Gold, o cara é uma lenda. Assim, o Loeb é um absurdo. Então, é que a gente, quando não conhece, e isso não tô falando de vocês, até a gente, que a gente acompanha mais asfalto, a gente acompanha mais corrida, geralmente em autódromo. Mas a gente tem essa noção do que é o Loeb. Então, se a gente fala só 9 vezes campeão, é que nem falar do Christensen em Le Mans. O cara ganhou o quê? 12 Le Mans? Então, esses caras andam sobre a água, cara. Então, assim, é essa prateleira que o Lucas Moraes ganhou. E Lucas, uma coisa que eu acho muito legal da tua história é o seguinte: no cenário internacional, você surgiu faz 3 anos. Teu primeiro Dakar foi em 2023, você já estava batendo de frente com esses caras e você venceu esses caras esse ano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, correr ao lado dessas lendas, bater de frente e superar elas no que foi o campeonato esse ano. Não, bom, primeiro obrigado por todos esses comentários, assim, mas realmente o Loeb é muito visto assim mesmo, o Nasser, o Carlos Sainz mesmo, o Senna, né? Sim. E... O Carlos Sainz de verdade, sem desrespeito ao Júnior, claro, ele vai concordar com a gente. É verdade. Mas, assim, no meu primeiro ano no Dakar, em 2023, era tudo novo e era quase um sonho mesmo estar ali, né? O Dakar sempre foi muito distante, pra mim, até acho que pro piloto brasileiro de rally, assim, concordo. É difícil mesmo chegar lá. É muito difícil, muito longe no sentido de você ir para a Europa, desenvolver, testar em deserto, que é uma condição que a gente não tem, ser competitivo. Então, era tudo novo e eu tava muito com essa cabeça ainda de, puta, são meus ídolos que eu tô vendo que eu vi na televisão. E claro, quando eu fiz pódio no Dakar em 2023, no meu primeiro, aí a minha vida mudou muito no sentido de ir para uma equipe de fábrica, que foi a Toyota no ano seguinte. E aí a sua cabeça tem que mudar. Não dá para você ir pro Mundial ou para um Dakar como piloto de fábrica. Pô, tirar uma foto com o Loeb, fazer uma selfie. Você pode tirar uma foto, mas a cabeça tem que ser: eu quero ganhar desses caras. Então é um mindset muito importante que eu tive que me adaptar para isso. E, pô, legal, eles continuam sendo meu ídolo. Meus ídolos, mas eu preciso ganhar deles. E isso você vai tentando, qualquer resultado que você vai tendo, você usa isso com confiança. Pô, beleza, consegui ganhar uma parcial primeiro. Aí daqui a pouco, pô, ganhei uma etapa do Dakar. Daqui a pouco ganhou uma etapa do Mundial. Então você começa a usar tudo isso como insumo para chegar com essa cabeça de tentar ganhar dessas lendas que são realmente muito impressionantes, a velocidade e o nível que hoje o Rally tem, né? E a gente tá falando, eu acho que quando eu fiz o comparativo esportivo, tem uma diferença para esses caras que eu acho que aumenta o impacto de ganhar, que a gente tá falando de uma competição que tem um nível de longevidade grande. A gente tá vendo o Carlos Sainz coroa sendo competitivo. Então, assim, o Michael Jordan não conseguia correr, jogar basquete com 50. O LeBron James até tá indo, mas vai chegar lá. Mas eles são, esses 3 especialmente, são acessíveis? Como são as figuras, as personalidades desses 3 caras? Não, são... É claro que quando você é um novato, Sim. Até eu me lembro a primeira vez que eu tirei uma foto com o Sainz, foi depois do primeiro briefing. Eu vi que ele tava andando, eu falei, vou lá. Daí ele me olhou assim, tipo, será que esse cara vai... Quem é você? Mas normal, né? O cara é assediado o tempo inteiro. Mas não, hoje eu tenho uma relação muito boa com os 3. Bom, agora sendo companheiro de equipe do Nasser e do Loeb. E são figuras, cada um com a sua característica, mas realmente, e como você falou, o Rally é um esporte que você precisa da experiência. É muito difícil você ganhar um Dakar. Aliás, é raro mesmo. Assim, você olha mesmo o Sainz, o Loeb e o Nasser, eles estão. O Nasser acho que demorou 5, 6 anos para ganhar o primeiro. O Sainz a mesma coisa. O Loeb está há 9 tentando ganhar um Dakar. Então você precisa dessa experiência que acho que com mais idade, mais maturidade, vai te ajudando a entender a prova, a ler onde atacar, onde defender. O Dakar, por mais que hoje os carros são muito rápidos e você não precisa mais poupar, ainda é um endurance, né? Ainda você precisa pensar onde
qual a estratégia melhor. Então, eu acho que esses caras, esses 3 especialmente, são muito bons de leitura de prova e de entender aonde que você pode forçar, onde eu vou poupar um pouco para chegar no final para disputar, sabe? Acho que esses são a principal diferença deles, mental total. Na questão da experiência, até puxando, né, o teu histórico do Dakar, o melhor ano foi o da estreia, 3º lugar e ao pódio. Eu preciso mudar essa trend, porque tava isso aí que eu ia perguntar. Porque depois teve 2 anos um pouco mais complicados, alguns problemas ali no meio.Esse é o ano de tentar consertar tudo, chegando ainda mais com um desse na mão já? Não, com certeza, assim. Eu brinco que minha trend está ao contrário. Pelo menos em 24 eu ganhei uma especial, porque 23 eu não ganhei nenhuma. Fiz 3º, mas não ganhei nenhuma especial. 24 ganhei e esse ano ganhei 2, que a gente ganhou 2 especiais. Foi o que salvou o Dakar. Mas, não, assim, chegando com uma nova equipe, agora com a Dacia, foram 2 anos excelentes com a Toyota, terminando com o Campeonato do Mundo. Mas essa ideia, né? Quando você está numa equipe desse nível, e é um projeto muito ambicioso, que eu fiquei muito feliz de poder participar. É realmente uma equipe que está acreditando e apostando muito, usando a plataforma do Dakar e do Cross Country para isso, né, do Rally Ride. Então agora eu espero esse ano poder mudar a trend para um lado uma curva mais favorável. Lucas, eu acho que tem 2 pontos muito importantes no seu ano para a gente explorar aqui, que é a mudança de montadora e a ordem de equipe. Vou começar por esse até, porque eu acho que a história da mudança de montadora deve ter durado mais tempo, considerando a negociação, a troca. O anúncio foi só no fim do ano, mas acho que o acerto já era anterior, o impacto disso dentro da equipe antiga, a Toyota, e a mudança e tal. Mas a ordem de equipe, descreve, porque assim, o fã de velocidade está acostumado com ordem de equipe, mas no rally é uma expressão que quando você ouve, você fala, ué, mas não larga cada um numa hora? Que ordem de equipe? Deixou passar, encostou no box, entendeu? Teve um drive-thru. Como que é uma ordem de equipe no rally? Como é que foi o que você passou? E o que te fez tomar a decisão que você tomou? Boa. Assim, a gente estava na 4ª etapa do Mundial, que é a penúltima etapa, em Portugal. No último dia, cada etapa do Mundial tem 5 dias, né? Então, como se fosse um final de semana de Fórmula 1, que os pilotos correm 5 vezes. É uma etapa do Mundial pra gente. E a gente chegou no último dia, eu liderando a etapa por 50 segundos. Hoje no rally tá tudo assim. Antes era hora, depois minuto, agora é segundos. E eu cheguei por 50 segundos. Só que eu cheguei em 3º no campeonato, até ali. O meu companheiro de equipe em 2º, que é o Henk Lategan, um sul-africano, e o Nasser em 1º. E no dia anterior, né, para a última etapa, a equipe falou, olha, a gente acha que a melhor estratégia é você tirar o pé. Então aí que eu trabalhei em equipe, né? Ou a ordem de equipe, eu passear, tomar esses 50 segundos, perder essa vantagem de 50 segundos, e o Henk ganhar a prova, soma mais ponto e vai mais próximo do Nasser para a final. Então essa foi o racional. Só para entender, no começo da entrevista você falou que são distribuídos pontos. Os pontos são no fim da etapa. Os 5 dias é o que define a diferença de tempos. Quem termina no 5º dia à frente é quem soma mais pontos. Exato. Só que você tem bem pouquinho. Você tem 5, 4, 3, 2, 1 por dia. Sim, pontos extras. Pontos extras. Tá bom. Mas que o que vale mesmo você ganha é o tá geral tá da etapa, né? Depois dos 5 dias. Então, quando eu recebi essa informação que a equipe, olha, você vai ter que diminuir, eu falei, olha, na minha cabeça veio, se fosse no último dia de Marrocos, total, eu tiro o pé, pô, o ranking tá mais próximo, não tem problema. Mas o Marrocos é uma prova que é considerada um mini Dakar. É muito difícil. As coisas dão errado. Dão errado no Dakar, no Marrocos. Então, assim, eu acho que é melhor a gente ir com 2 caras contra o Nasser. Tudo bem que o ranking vai ser um pouquinho mais para trás, mas eu vou estar muito próximo também, né? Do que, putz, eu já perdi um pouco a chance e vai só o ranking. Isso você falou ou você pensou? Não, falei com a equipe. Não. Enfim, e aí entra um pouco aquela coisa de piloto mesmo. E hoje, depois ficou tudo bem, a Toyota entendeu minha decisão e tal. Mas quando eu me vi naquela situação, eu não podia, como piloto, aceitar aquilo, porque eu realmente achava que era uma decisão errada para a equipe, inclusive, que era você deixar só um com uma chance no Marrocos, que é uma prova muito difícil. Então,
eu decidi apertar. Você largou já com a decisão tomada? Já. Inclusive, se pegar um board depois, o meu navegador fala, falta 1 quilômetro. Porque eu posso... Você não falou pro navegador? Não. O navegador estava mais propenso a aceitar, e eu entendo a visão dele também, porque você não quer se queimar com a equipe e tudo mais. Eu tinha esse risco. E às vezes as pessoas perguntam, mas você também tinha um pouco essa licença poética porque você já está vacinado com a Dacia. Eu falei, não, nunca pensei nisso. A minha visão era como é que eu ganho esse campeonato. Naquele momento já está vacinado, então? Já. A negociação com a Dacia ocorreu em maio desse ano. Sim. Então, não tinha nada disso. Era realmente como é que eu posso chegar com mais condição de tentar ganhar o campeonato. Mas desculpa, quando largou, claro. Você falou pro navegador? Eu já falei, olha, eu não vou tirar o pé. Não, tá bom. Aí, faltando 1 quilômetro, ele me fala, falta 1 quilômetro. Você quer parar o carro? Onde vai? Eu acho que ele também deve ter feito isso pra ficar registrado. Foi ele, hein? Eu falei. Exato. Não, mas de novo... Ele talvez até falasse por dentro. Vai, Lucas. Lucas, seu ciúme. Exato. Mas, de novo, são aquelas coisas que, como piloto, você tem que tomar uma decisão na hora. É claro que depois teve aquelas... fica, mas e aí? Caramba, não era isso combinado. Mas depois eles entenderam que o raciocínio estava correto no final. E infelizmente, em Marrocos aconteceu com o Henk. O Henk teve um problema. Então ele saiu da disputa no segundo dia. Sério? Então assim... Aí você veio na reunião. Eu avisei! Você falou assim, ó. Ele nem avisou, ele chegou com a plaquinha. Eu nem... Galvão, eu já sabia! Não, mas de novo, com a equipe foi... depois ficou tudo certo e ficou tudo bem. É claro que tem esse estresse, mas como piloto... e outra, eu tava disputando para ganhar minha primeira etapa. Eu não tinha ganho uma etapa ainda do Mundial, uma completa. Eu tinha ganho dias, mas não a geral dos 5 dias. Então, e em Portugal, que é um lugar que eu gosto muito, e estavam todo mundo torcendo pra gente, obviamente. Então tinha todo esse histórico. E, enfim, o piloto não dava pra aceitar e a gente acelerou. O seu companheiro ficou bravo ou não? Na hora, sim. É que na hora ele achou que a gente tava assinando um pouco a nossa... Cara, nenhuma equipe vai contratar a gente porque nós não somos team players. Isso o navegador. Isso, não, navegador. Eu tava me falando o sul-africano. Não. No final, assim, ele falou, mas eventualmente você podia ter me avisado e tal. Eu falei, mas assim, você também em nenhum momento você levantou a mão. Não, deixa eu disputar. Ele aceitou tranquilo. E eu já falei isso pra ele, hoje a gente dá super bem também. Então, no final ele entendeu e deu tudo certo. Mas o navegador então tava temendo pegar mal no mercado. Ele tava... E é entendível essa visão também. Eu falei pra ele, cara, eu respeito e que bom que você tá me falando. É mais fácil pra você concordar comigo. Mas você tá me falando um outro ângulo que eu não tinha pensado mesmo. Mas ao mesmo tempo, foi ao contrário pra mim. Eu falei, não, eu acho que as outras equipes, a própria Toyota vai entender que a gente está aqui pensando no todo e que a gente quer ganhar o campeonato. Se eu estivesse totalmente fora da disputa, é claro, eu sou o primeiro a tirar o pé, nós somos team players, mas não naquela situação que os dois podem ir para ganhar. Sim. E então foi um pouco nessa linha. Não, é interessante ver isso. Nossa, eu tinha pensado uma agora que me fugiu da cabeça. Eu queria ir só por assim, trazendo então a mudança de montadora, que eu acho bem importante, porque assim, eu estava acompanhando a negociação de no começo do ano, primeiro semestre, já tá encaminhado, não fechado, mas enfim, você comentou que foi maio, né? E, primeiro, o impacto disso na Toyota. Assim, você já falou a Toyota ficou sabendo de cara, não ficou? Como é que foi essa tomada de decisão e tudo mais? Não, isso sempre a gente deixou muito claro, até com o Geraldo Rodrigues, que já veio algumas vezes aqui, ele... Parceiraço. Ele é meu manager também, desde o meu começo profissional no Rally. E eu sempre pedi para ele, e ele também sempre atua dessa forma, de ser transparente, não cartas na mesa, não fazer jogo. Então, no bullshit. Exato. Então eu falei, olha, acabou a etapa de Abu Dhabi, que foi a etapa seguinte do Dakar, uma disputa muito grande, eu e o Nasser, a gente chegou com 1 minuto também de diferença pro último dia, ele acabou ganhando, eu fiz segundo. E logo depois a Dacia entrou em contato e a gente avisou a Toyota. E foi super fair, assim, a Toyota fez uma proposta, enfim, a gente tratou tudo isso com muita transparência. Mas o que me chamou a atenção do programa da Dacia é realmente o carro, que eu acho que é um carro realmente muito especial que eles conseguiram construir, apesar que eu tomei a decisão sem guiar o carro antes.
mas eu vi os resultados, e o Nasser Loeb, a Cristina andando, e óbvio pela estrutura que a equipe e o projeto em si, é um projeto muito ambicioso, como eu falei no começo, e a decisão foi realmente baseada nisso. A questão do projeto ambicioso eu acho curioso, né? Porque alguns dos nomes que a gente comentou aqui são seus companheiros de equipe. Agora é o Loeb, é o Oitia, tem a Cristina Gutierrez também. A Dacia realmente foi com tudo para um projeto jovem, né? Porque Dakar mesmo, o retorno foi ano passado. Ano passado não, esse ano a primeira vez. Exatamente, esse foi o primeiro Dakar deles. E como eu falei, já com uma equipe muito forte, né, com um line-up de pilotos e navegadores excelente. Então, poxa, quando eu vi essa oportunidade de me juntar a esse time, os times de engenharia, de mecânicos, enfim, um time muito forte, inclusive usando uma parte da estrutura da ProDrive, que é do Dave Richard. Inclusive tive com ele agora na semana passada na Inglaterra. E, então, tudo isso me chamou muita atenção e, como eu falei, com a Toyota foi excelente, minha relação com eles até hoje é muito boa. Vou para o Uzbequistão pegar o título da FIA com a Toyota, porque ganhamos o campeonato juntos. Bom. Então tá tudo certo e agora é virar a página de 2026 e focar na Dacia, tentar o Dakar com a nova equipe. Aliás, estamos aí há poucas semanas do início do Dakar. Eu queria que você contasse um pouquinho pra galera, né? Porque é a prova mais longa que a gente tem no esporte motor mundial. São 15 dias de atividade quase direto, só tem um dia de descanso. Como que funciona, a preparação de um piloto para uma prova dessa magnitude e também como que é se manter? Porque vocês devem chegar no último dia só o pó, basicamente. O Dakar é muito duro mesmo, mas assim, eu sempre falo que a preparação envolve 3 frentes. O específico, então, é guiar o carro em deserto. Então a gente fez testes no Marrocos agora, depois tem simulador, não é simulador tão preciso quanto, até porque a gente não sabe onde a gente vai, mas tem a questão de navegação é bem legal, tem uma simulação de navegação que ajuda bastante a treinar. Então tem o específico. A segunda parte é a parte física. Então a gente não tem a força G que tem a Fórmula 1, mas a gente tem muito impacto, porque a gente está andando salto e erosão e passa em rio e pedra, duna, balança muito a cabeça. Então a parte física de ombro, core, as costas, a gente trabalha muito isso. E a terceira é a parte mental. Então essas são as 3 verticais que eu trabalho todos os dias. E a mental é muito mais, envolve a equipe, que envolve a estratégia, você saber que você está fazendo aquilo que a equipe imagina que seja a melhor estratégia. E por um outro lado, você entender que é longo, vai acontecer problemas, como é que você gerencia isso, e você mantém o foco por muito tempo. Em média, a gente faz contra o relógio umas 4, 5 horas por dia, contra o relógio, mais deslocamento. Então é punk você ficar concentrado por 4 horas, entendendo o que o navegador está te falando, interpretar tudo isso e tentar ser o mais rápido possível onde você nunca foi, ou nunca passou. Então essas são as 3 frentes de preparação para um Dakar. Você mencionou a festa na FIA no Uzbequistão, é aquela FIA Gala, né? Isso. A Gala dos campeões e tudo mais. E eu sei que você foi convidado simplesmente com Ayrton Senna no convite, tipo, amigo, venha cá representar o Brasil, porque desde Ayrton Senna... Cara, o tamanho disso, Lucas, assim, porque você fala de um jeito muito simples, a gente que fala de automobilismo o automobilismo já é nichado, embora o público esteja crescendo, e eu acho que esse crescimento da Fórmula 1 está respingando também em outras categorias também. Sem dúvida. Mas é o nichado do nichado. E às vezes as pessoas não têm noção do tamanho dos feitos, que nem eu falei agora há pouco dos seus adversários. Cara, como é que tá sendo para você essa experiência de, cara, eu vou estar lá, vai estar Pra quem não sabe, a gente tá exibindo essa entrevista depois, o Lucas também não sabe, a gente vai exibir depois do desfecho da Fórmula 1. Então a gente tá gravando na semana do GP de Abu Dhabi. Então estão na luta pelo título Verstappen, Norris, o Piastri. Vai estar lá, um Norris, um Piastri, um ex-campeão mundial, o campeão de moto e assim vai. Não, de moto acho que não vai, porque é fim. Eles têm Exato, o Gala Fim. Eles têm o Gala Fim. Mas vai ter Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula 2, Fórmula 3, WEC. e assim vai. Como tá sendo pra você, cara? Não, tem sido, eu até brinco assim, foi a primeira vez que eu fui pro GP de Fórmula 1 de Interlagos, que naquele portãozinho dos pilotos pediram pra bater foto comigo, as pessoas entenderam que legal tal. Então,
Não, tem sido muito especial e eu soube disso meio que na hora, assim, no dia seguinte, na verdade, que a FIA falou, olha, desde o Ayrton Senna que não tinha um brasileiro que vencesse um campeonato FIA na principal categoria. Eu falei, caramba, que legal. Mas como você falou, o brasileiro ele tá muito acostumado com o asfalto, né? O Ayrton, o Nelson, o Emerson, pô, a gente tem 3 campeões do mundo. Fora o Rubinho, o Massa, que já fizeram tanto, vários outros, né? Então tem essa cultura e poder ser mencionado em qualquer coisa junto com esses caras é muito especial. E eu espero que isso possa ajudar também o Rally a continuar crescendo, a se desenvolver, porque realmente é uma modalidade fascinante, mas tem sido muito especial. Até porque, como o Felipe falou mais cedo, né? O mundo do off-road tem a questão da longevidade. Então você tem 34, 35. Você ainda tá como essa parte da nova geração do off-road. Meninão. Então, tá puxando essa nova geração que pode ajudar até a popularizar o off-road aqui no Brasil, né? Então, eu até tava vendo uma entrevista do Loeb, que ele deu recente da minha ida pra equipe, e ele falou, ele é super novo nessa nova geração, tá super motivado, porque na Fórmula 1, 35 já, né? Pelos moleques com 18, 19 anos. Sim. Mas realmente é um esporte que precisa de experiência, precisa disso. Então é um prazer poder estar nessa posição ainda relativamente novo pro esporte que a gente pratica. Sabe por que eu tô rindo? Porque eu tô vendo esse boom na Fórmula 1 muito associado. Teve a série do Netflix, redes sociais, os caras tudo jovenzinho, Instagram, TikTok. Fico imaginando o Carlos Sainz senior, meio tiozão. Onde é o play? TikTok? Sabe? E o Lucas meninão. Não, vem cá. A gente ajuda, pô. Se é pro bem do esporte, a gente ajuda. Ô Lucas, a gente conversou isso rapidinho durante o GP de São Paulo, porque assim, você tem uma história muito bonita no off-road brasileiro, tricampeão dos Sertões, e agora com uma montadora nova, como é que fica isso? Você tá conversando com a Dacia de talvez colocar o carro nos Sertões? Ano que vem eu queria que você falasse também sobre a possibilidade dos Sertões entrar no Mundial, porque a gente sabe que tem esse lobby há algum tempo de colocar os Sertões no calendário do Rally Raid. Esse é um ótimo ponto. Assim, é claro que seria um sonho poder correr com a Dacia o ano que vem nos Sertões. Esse ano eu já fiquei de fora, porque ficou muito próximo o calendário para correr lá fora. Porque como os Sertões não faz parte do Mundial, o W2RC, você não faz muito sentido para as equipes pelo custo, tal, não sei o que queira usar como teste mesmo. Tal. Mas às vezes bate as datas e aí inviabiliza. Mas então, eu tô com 2 lobbies hoje. Um lobby na Dacia para tentar trazer o carro para testar 8 dias de prova. E o outro é com a FIA. E o ano passado, em Portugal, na etapa de Portugal, os organizadores dos Sertões foram para lá. Eu apresentei a FIA. Hoje eu sei que os Sertões faz parte do membro da comissão. Já tem gente dos Sertões envolvido nisso. E, poxa, agora nós como campeões do mundo seria muito legal poder correr em casa. Para 2026 já saiu o calendário, não tem. Quem sabe para 27 os Sertões possa fazer parte do Mundial. Tem tudo para ser uma baita prova, baita estrutura. E, poxa, um Mundial em casa seria incrível, inclusive para ajudar o esporte a continuar crescendo, a desenvolver, ter vocês lá cobrindo. Então, sem dúvida. Muito legal. Mas uma pergunta, porque quando a gente vê cada categoria, cada competição tem os seus protocolos ali. Então, por exemplo, Fórmula 1 tem todo ali um guideline, né? A MotoGP tá vindo pro Brasil, então precisava reformar Goiânia, né? A área de escape, não sei, a Brita e não sei o que lá. Você conhece bem os Sertões e conhece bem o Mundial. Há uma diferença muito grande? Os Sertões teriam que se adaptar demais para atingir esse protocolo ou não? Tá perto? Estaria perto? Não, tá muito perto, eu diria. Comparado com outras provas, os Sertões têm total potencial para ser uma etapa do Mundial. Muito bem organizado, já tem o que precisa, que é uma variedade de especiais relativamente longas, enfim, infraestrutura de helicóptero, avião, tudo isso o Sertões já tem, que são coisas que a FIA normalmente tem nesse guideline, que precisa ter de segurança e tudo. Então, eu acho que falta só um pouco mais de força ali e uma hora vai ser. Ele vai chegar lá no gala da FIA, vai falar com o Sulaim, troféu tá na mão,
quero essa etapa do Mundial em casa. Exatamente. Partiu chapada. Partiu jalapão. Jalapão. Pro Saien. Partiu largada em chique na Bahia. Os gringos iam gostar, imagina. Não, já teve. O Sertões foi mundial, putz, eu acho que tem mais de 15 anos. Inclusive o Sainz veio pra cá, o Nasser andou. Quem mais? Esses caras tudo já correram e eles adoraram, assim. São... realmente os Sertões tem isso, assim, tem uma variedade muito grande de piso, que é muito legal pro rally. Você anda em cascalho, anda em areia no Jalapão, você tem um pouco de duna lá no Nordeste, então você consegue ter uma variedade grande e isso é muito legal pro nosso esporte, né? Então os Sertões têm total potencial para ser. Lucas, olhando nessa questão de potencialidade do off-road brasileiro, mas voltado para os pilotos. Agora esse ano, por exemplo, na Moto 2, o título do Diogo Moreira, a gente falava muito sobre como que isso podia ajudar a fomentar uma base nova de talentos. O quanto que você acha que você, bem postado no cenário internacional, também pode ajudar a colocar mais brasileiros correndo lá fora em posições similares à sua? Eu espero que a gente ajude bastante, assim. Aliás, é interessante do Diogo que ele também começou no Arena Cross, sim, de moto. Teu início também nas duas rodas. Que foi o meu na Arena Cross, até o organizador, o Romagnoli, postou, olha que legal, 2 campeões do mundo no mesmo ano que vieram do Arena. Mas eu espero que sirva de inspiração, assim, porque você tá nessa posição, acho que coloca o esporte mais em evidência, é mais falado, e acho que tem outros caminhos, eventualmente, para trilhar como o Brasil tem muito essa cultura do asfalto, às vezes você mostra que pode ser outros caminhos. Vou dar um exemplo diferente, que foi o Kelly Rovanpera, 2 vezes campeão do WRC, vai tentar Fórmula 1. Vai agora para a Super Fórmula. Vai para a Fórmula 2. Então acho que mostra que são caminhos que começam a se abrir. E, enfim, eu espero que eu possa ter mais um tijolinho nesse caminho para ajudar a construir isso. Aproveitando que ele citou moto, vamos trazer um momento podcast aqui que eu tenho uma curiosidade. Você, claro, formou a tua carreira no rally nas 4 rodas. Você já tentou fazer alguma coisa de moto no rally? Não, eu sempre andei de motocross e supercross, assim, sempre foi o que eu pratiquei nas 2 rodas, nunca rally. Você acha que conseguiria esse desafio de ser o piloto e o navegador ao mesmo tempo? Eu acho que com treino, a gente, como está muito acostumado, tem uma certa noção, eu acho que sim. Uma coisa é você pilotar e ter que escutar, né, ter essa interpretação. Quando você está pilotando e navegando, você está vendo o que a planilha está te mostrando literalmente, né? Você está vendo o desenho da tulipa, que a gente chama, né? O desenho daquela informação. E dizem que ajuda muito você, em cima da moto, você fazer as 2 coisas. Então, acho que dá para treinar e tentar. Mas agora é focar nas 4 rodas. Eu me lembro quando eu acompanhava o Dakar lá atrás, mas ainda moleque, que tinha esse trio, né? Moto, carro e caminhão. Que tinha um monte de tcheco, que era bom de caminhão e tudo mais. E moto, até por ser ali em 2 rodas, era o que geralmente teve uma taxa maior, inclusive, de óbito e tal nos acidentes. É a mais difícil nesse sentido? Qual que é a mais... Tenta comparar esses 3. Eu sei que hoje tem até outras categorias, mas como o núcleo base é esse, 2 rodas, as jamantas e os carros, qual a diferença de um Dakar ou de um grande rally envolvendo essas 3 competições? Olha, Felipe, assim, em termos de perigo, as motos é a principal categoria, né? Ou a pior categoria nesse sentido. Teve muita evolução, hoje eles já andam com airbag também, aquele sistema ter um certo movimento infla antes de eles caírem. Então tem medidas sendo tomadas para tentar evitar, mas assim, é realmente um esporte de risco. Nós nos carros não temos talvez tanto esse risco de quebrar osso, essas coisas, mas a gente sofre muito impacto dentro do carro. Então até um bicampeão do Dakar de moto foi ser navegador esse ano para o Toby Price, ele era o Sam Sunderland, ele foi ser o navegador do Toby Price e ele não conseguiu, porque ele desmaiou 2 vezes dentro do carro. Pelos impactos internos. Pelo impacto interno, ele bateu na lateral, a cabeça na lateral do banco e apagou. Caramba. Então isso mostra o tanto de impacto que a gente sofre dentro. Tudo bem que a cabeça dele, por conta da moto, já era mais sensível pelas concussões que ele teve no passado. Então ele sofreu mais, mas é o impacto que tem da cabeça batendo no banco e ele apagou. Então, e nos caminhões é muito similar também, porque ainda maior e... Putz, os caminhões dizem que... Eu nunca andei, mas dizem que sofre bastante dentro.
Mas, de novo, acho que as motos têm o lado perigo, de fato, que infelizmente ainda tem no Dakar, né? A gente está batendo aí 40 minutos de bate-papo, tá muito legal, mas a gente tem que guardar as histórias para as próximas. Como eu falei, a gente tem que trazer o Lucas aqui. Posso fazer só mais uma? Eu ia falar, se você tem uma para encerrar, mas a gente vai fazer uma outra depois agora, quando tiver o título oficial para trazer aqui. Muito bem. Nada a ver com off-road, eu vou, como eu disse no meio da entrevista, a gente tá gravando na semana de decisão de Fórmula 1, quando a gente exibir essa entrevista a gente já vai saber se a McLaren entregou a rapadura, se o Verstappen mostrou que é mais animal do que a gente já achava que era, ou se o Norris conseguiu consolidar seu título, Piastri. Eu sei que você acompanha a Fórmula 1, então eu não vou obviamente descontextualizar a nossa entrevista com o que aconteceu, mas como você vê esses caras? Todos eles, tanto os jovens quanto o Hamilton nesse momento difícil da Ferrari. O que você achou da temporada 25? Pode falar à vontade, porque se alguma coisa que você falar, a decisão, sabe? Achei que o Piastri vacilou demais, aí ele é campeão. A gente edita para o disco. Pode se entregar. Não, assim, eu acompanhei bastante, especialmente por ter o Gabriel de volta. Para ser bem sincero, antes, com as nossas etapas, eu acompanhava quando dava, assim. E claro que tá sempre na mídia, então você consegue ter mais facilidade de acompanhar. Mas com o Gabriel, que eu conheci o Gabriel na festa da FIA o ano passado, no FIA no Gala. E ele foi super gente boa e tal comigo, e a gente ficou bem, bem amigo depois disso. Mas assim, esse ano eu acho que eu acho que o Max ainda vai levar. Eu não sei porque. Alguma coisa me disse que o Max realmente é um cara muito fora da curva. Foi muito preparado para isso, nasceu para isso. É muito impressionante o que ele faz. Mas eu achei um puta campeonato legal de assistir, de acompanhar. Pô, tem o Max 104 pontos atrás, aí vem chegando e tem essas questões todas com a McLaren, mas achei um baita campeonato. Espero que a Ferrari consiga voltar o ano que vem mais próximo nessa mudança toda de regulamento, porque é legal ter a Ferrari junto, né? Não no pelotão de trás. Acho que é um pouco disso, assim, um baita campeonato, e vamos ver o que vai dar agora em Abu Dhabi. Bem, o bom é que se o Verstappen for campeão pela reviravolta, a gente pode falar que foi uma virada a lá Lucas Moraes. Foi mesmo. Tá chegando em terceiro. Não, ele tem segundo já no campeonato, né? Mas você chegou em segundo no último dia também. Olha só. É verdade. Paralelos da história. Aí, Lucas, pra fechar aqui, eu só queria que você mandasse um recado pra galera pra acompanhar mesmo Dakar chegando, temporada 2026 do W2RC, pra acompanhar, quem sabe, vir aí o bicampeonato mundial. Pois eu agradeço primeiro assim o espaço, é sempre um prazer poder falar com vocês. E é isso, o Dakar começa dia 3 de janeiro, a partir do dia 29 de dezembro estaremos na Arábia Saudita já para os testes iniciais. Espero que a Motorsports uma vez consiga estar lá em loco, vamos combinar isso. Vamos! E é isso, acompanhem, torçam, que a gente precisa de muito apoio, sempre o Dakar é sempre muito duro. E depois, claro, o Dakar é a primeira etapa do Mundial também, depois a gente vai para Portugal em março. E vamos lá, começar o 2026, equipe nova, e espero conseguir defender o Campeonato do Mundo. Pra gente aqui foi uma honra ter você também, Felipe, agradecer muito a presença aqui, e seguimos com o podcast. Tá aí o Guilherme Longo passando a bola de volta para cá com essa entrevista muito legal do Lucas Moraes, ao lado de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. E agora sim, né, a gente vai dando tchau aqui em definitivo, e espero que você continue conosco nas próximas semanas. Sim, o podcast motorsport.com não para nesse período de férias. Vem aí, né, Eric, a nossa parte preferida. A parte preferida, vamos falar bem, vamos falar mal. Os melhores e os piores do ano de 2025, né, que são as nossas próximas edições. E vamos ver, já fique aí, esfregue suas mãos, já tente pensar aí nos seus melhores e nos seus piores do ano de 2025. E mais uma vez, eu lembro aqui para você investir na Mint. Mais uma vez, passando o QR Code na sua tela, link na descrição. Não perca os últimos dias da promoção do cashback, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.